Vamos estar conosco nesta noite e ele estará ministrando, irmãos, a palavra de Deus. Nosso presbítero Marco Antônio, irmãos, ali do setor 6. E é sempre, irmãos, bom e é sempre um prazer ter o nosso querido conosco, irmãos. E a igreja nesta noite quer saudá-lo como convém aos santos, digam a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. O hino dizia que vai ficar tudo bem, irmãos. A presença viva de Deus em uma relação, irmãos, supera as diferenças que poderiam de outra forma criar divisão e desarmonia. Mas a presença viva de Deus é quem promove a harmonia, glória a Deus. Foi o que aconteceu na vida de Noemi e de Ruth. Mas como nós viemos nesta noite para nós aprendermos a santa e gloriosa palavra de Deus, já vamos ouvir o nosso querido presbítero Marco Antônio. Queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, quero louvar a Deus por uma coisa muito importante, que saindo dessa situação em que nós estávamos mais distantes da comunhão uns com os outros, sempre tenho dito isso, onde eu chego, tenho visto uma coisa muito linda no meio da igreja, muito bonita, que tem me constrangido a minha alma e o meu coração. E que as pessoas conseguiram, nesta crise, receber de Deus uma virtude muito importante para todo cristão, que é chamada a sinceridade. É muito lindo isso. Você vê o crente chegar na igreja e ao invés de desembaralhar um monte de aleluia, ele baixa a cabeça e diz: obrigado porque eu estou vivo. Isso é maravilhoso. Deus testificou de Jó a Satanás e disse: viste o meu servo Jó, homem sincero, vaso sem cera, vaso sem rachadura. O Salmo de número 15 diz que os sinceros é que entrarão no tabernáculo. Eu estou muito feliz por ver isso. Por ver a igreja fervorosa na sinceridade diante de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E com isso, agradecer a Deus o que sempre agradeço. Estou vivo. Estou feliz com a minha família. Lá em casa tem comida para a gente comer. E Jesus está lá presente, fazendo maravilhas. Glória seja dada ao nome de Jesus. E é sempre bom estar em comunhão com os irmãos e na igreja, apesar de, principalmente, ter comunhão com Jesus diariamente e a todo momento. E nesta oportunidade que o nosso pastor João Wilson nos concede, desde já agradeço a ele pelo convite, por lembrar de nós, nos deu um tema maravilhoso, que ele pensou aí, talvez, será que ele vai fugir do tema? Não, é o tema, tem que estar submisso ao tema. Quero agradecer ao pastor João Rios pelo convite, também mencionar os amados irmãos que estão adorando a Deus conosco nesta noite, o pastor Zequinha, o evangelista Tiago Rosas, Deus abençoe grandemente, o presbítero Eduardo e o presbítero Fabiano. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. A campanha está apenas iniciando e eu creio que Deus fará grandes coisas diante daqueles que se submeterem às orientações do Deus Todo-Poderoso. É simples, Deus fala, você põe em prática e o milagre acontece. E também é simples, Deus fala, você não dar ouvidos e fica só desejando um dia um milagre acontecer. E o tema proposto pela igreja é Ruth e Noemi, uma junção de resultado divino.
com o lema Uma relação de forte compromisso mútuo. Por isso eu quero convidar você a abrir esse livro. Livro de Ruth, capítulo 1. Dos versículos 1 ao 5. A minha leitura é na tradução Nova Almeida e Atualizada. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de um era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido, e você diz amém. Orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra direcionada para a igreja, porque é a obrigação do pregador estudar a Bíblia todo dia, mas só Deus é que tem a mensagem. Pregador algum tem mensagem se Deus assim não der. E da mesma maneira que o livro ele tem 4 capítulos, nós iremos também falar sobre 4 tópicos dentro dessa história, submissa ao tema que Ruth e Noemi fizeram uma junção que trouxe um resultado. Esse resultado não foi de Noemi nem de Ruth. Esse resultado foi de Deus. E nós precisamos iniciar falando com uma palavra bem conhecida, que é a palavra crise. O contexto era crise. Eles viviam uma crise que assolava a nação. Só que ao mesmo momento que nós falamos de crise, a minha alma já é preenchida pelo sofrimento de Jacó e seus filhos. E o Deus da providência, que significa aquele que vê e trabalha de forma antecipada, já via que tudo isso ia acontecer. O Senhor que conhece a crise, o Senhor que conhece as dificuldades, já havia feito José ser levado para o Egito. E lá no finalzinho da história, você vê José dizendo: Deus me pôs por pai de Faraó. Então já começamos falando de um Deus que está no controle de todas as coisas. Está vendo aí que coisa maravilhosa? No dicionário, crise é um momento que define a evolução do melhor para o pior. Na crise a situação já não está tão boa. Aí quando você tem esperança que vai melhorar e piora. Essa é a crise. Você já está sob tensão em alguma área da sua vida. Essa tensão aumenta e ela multiplica, a ponto de a aflição agora dar lugar à tribulação. E a sua alma está suspensa em uma situação que só Deus para resolver. E aí é o nível que Deus quer nos levar. Eu estou me segurando para já não começar a profetizar para você, porque esse é o projeto de Deus. Tirar o controle da minha mão e da sua mão, para que nós venhamos a entender que é Deus quem está no controle de tudo. Compreender as aflições e as tribulações da vida, nós passaremos a vida toda remoendo isso, e até na teologia sistemática a gente vai explicar, mas compreender na vida é difícil. Mas vamos dar alguma definição. Se você é crente fiel a Deus,
e passa aflições, as aflições estão dizendo, você vai crescer moralmente e espiritualmente. Se você é crente, mas está querendo se desviar da presença de Deus, é uma ovelha que quer se desgarrar, quer viver conforme os seus próprios pensamentos, aí as tribulações e aflições te visitam dizendo, vou te machucar para tu decidir voltar. Vou repetir com a palavra mais maneira. Se você está sofrendo na presença de Deus, tem crescimento para você. Se você está se distanciando da presença de Deus, tem o amor de Deus que vai buscar você. Quantos podem dizer amém? Amém. Que maravilha. No primeiro ponto, dentro dessa crise, dentro dessa situação difícil, houve uma ação dos servos de Deus que não é a esperada por Deus. Todos nós passamos por tensões e Deus fica olhando para nós. Porque como nós congregamos e vivemos em igreja, nós nos acostumamos com paliativo. Eu estou triste, então eu vou para a igreja. Porque lá alguém vai cantar e vai pregar e vai vir alegria para mim. E nós esquecemos que as tristezas, segundo Deus, produz aquilo que Deus quer produzir em nós. E quando nós estamos aflitos, nós esquecemos de glorificar a Deus na hora da aflição. E começamos a ficar manhosos. E começamos a dizer para Deus, eu não era para estar passando isso. Eu repreendo em nome de Jesus. E você repreende e nada acontece. Mas, conforme o apóstolo Paulo, depois que você aprende, aí você cresce. O apóstolo Paulo não estava acostumado com a estaca, com a empolação, com aquilo que incomodava. E ele dizia, eu repreendo. Mas nada acontecia. Está repreendido porque eu sou pentecostal, mas nada acontecia. É o que acontece na sua vida hoje. Você quer os seus resultados, mas nada vai acontecer do seu jeito. O resultado que virá sobre a sua situação é o resultado do Deus Todo-Poderoso. Que um dado momento ele assola e destrói, mas depois ele levanta com renovo, com glória, com unção e com alegria. E eu orei 3 vezes para que se afastasse de mim. Aí lá vem Deus, pisando na pontinha do dedo. E diz para Paulo, Paulo, o necessário para você não é eu tirar a estaca ou o espinho. É a minha graça sobre você no meio da aflição. Então, em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou te ajudar. E você vai passar por tudo que você passa hoje. E se você for crente inteligente, no momento da angústia e da aflição, você vai levantar a mão para o céu e vai dizer, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quando ele aprendeu, aí ele disse, agora eu aprendi. Olha o que ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas tribulações, nas perseguições. Agora eu aprendi, porque quando eu estou angustiado, eu vou buscá-lo e fico fraco. E o poder dele na minha fraqueza se aperfeiçoa, para que eu não venha achar que é de mim, mas é de Deus que opera através de mim. É muito simples Deus tirar a tua angústia hoje. É muito simples você viver no paliativo, mas é mais inteligente hoje você glorificar ao nome de Jesus. Você pode fazer isso agora ou não? Preste bem atenção. A decisão certa na hora da crise vai evitar que você passe algumas angústias que não precisaria passar. A vida cristã é feita de decisões diárias. O meu maior inimigo, eu gosto dele, que sou eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. A minha vontade não é a vontade de Deus, mas a minha mente tem que estar conectada com o Senhor. Asaf, no Salmo 73, ele diz, eu vou me desviar. Porque todo mundo tem
aquilo que eu desejo e eles não servem ao Senhor. Faltava Bíblia para Asaf. Aí ele diz, até que eu entrei na casa do Senhor, até que eu fui para o culto e eu vi na palavra que aqueles que aparentemente estão firmes sem Deus, na verdade a firmeza dele tem lodo e eles irão cair. Todos aqueles que desprezam a repreensão, que desprezam o momento de angústia e se distanciam de Deus, vão cair certamente. Aí eu ouço Deus em Isaías 40 dizer, tu não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação para o seu entendimento. Ele dá vigor ao que está cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens, que João diz que são fortes, eles caem. Até aqueles que se gloriam nos seus méritos, eles cairão. Mas, vírgula, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos devagarzinho. A atitude, não dela diretamente, mas do marido dela, foi na hora da crise, na hora que estava faltando as coisas. Ao invés de fazer como Abraão, aonde chegava levantava um altar e adorava ao Deus dos céus. Quando Abraão dizia, eu vou ali no Egito, aí Deus se calava. Quando Abraão voltou, aí Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. Não é para ser prefeito, é para ser perfeito na minha presença. Enquanto procuramos o Egito, Deus se cala. Enquanto achamos que as nossas habilidades vão conquistar alguma coisa nesta terra, aí Deus fica só esperando. Esperando a gente bater a cara na parede e voltar para pedir orientação a Ele. Aconteceu que essa família disse, a crise chegou, vamos comprar álcool, vamos fazer da nossa forma, do nosso jeito, vamos atrás. E eles deixaram ao Senhor Deus. Por que eles deixaram a Deus? Eles foram para a terra do Deus Quemos, ou Chemos. O Deus Quemos é o Deus destruidor, Deus dos Moabitas e dos Amonitas. Então eles estão deixando o Deus provedor para ir em busca do Deus destruidor. Então eles não vão conseguir absolutamente nada. O engano e a vaidade de nós fazermos a nossa própria vontade não trará os resultados que nós esperamos. Será perca de tempo. E nós iremos rodar e girar para lá e para cá e nós vamos cansar. Aí vamos voltar para Deus e Deus, eis aqui o teu servo, vim te consultar. E Deus, pronto, senta aí e espera todo o processo que depois eu te esclareço. A palavra processo, ela foi substituída por conquista. A palavra cruz, ela já não existe mais. Agora é batalhar com as nossas próprias forças. A palavra renunciar, ela desapareceu. E ela diz, Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero, porque está escrito, e se pedires tudo em meu nome, eu farei. A tua exegese se transformou em exegese, porque no contexto Jesus está dizendo, aquele que me ama, aquele que é meu amigo, aquele que é meu aluno, aquele que guarda a minha palavra, tudo que ele me pedir, eu vou dar. A atitude deles foi uma atitude precipitada na hora da crise. Queria ler alguns textos, não sei se vai dar para ler. Versículo 13. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Depois de irem em busca do destruidor e não haver resultados, morreu os 3 homens, as 3 mulheres estão voltando, e ela agora está pensativa.
está vindo da crise e da quarentena e está dizendo, foi Deus, foi a mão do Todo-Poderoso que me abateu. E ela insiste em dizer isso para elas. O versículo 20 e o 21 diz, porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, que significa agradável, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu uma amargura. Quando saí daqui eu era pleno, ou seja, eu era agradável, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de agradável, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ela está dizendo, eu me desviei, e a vida agradável que eu tinha diante do Senhor, eu não tenho mais. Porque ao invés de eu ficar esperando naquele que é a providência, no Senhor Deus Jeová Todo-Poderoso, que aprovou Abraão, providenciou para Abraão, que enviou Jesus Cristo, que colocou ele no processo, mas que hoje nos deu vitória, sempre vai querer te provar, sempre vai querer te testar, para ver o que há no teu coração. Aí quando você não considera isso, você se torna manhoso. A gente está numa época que o pregador ele quer ganhar agenda e dinheiro, então ele fica dizendo que todo mundo vai ter vitória o tempo todo. Eu não estou em busca de uma vitória. Eu quero basear a minha vida em uma vida vitoriosa. Vou repetir. Não perca tempo atrás de uma vitória em qualquer lugar por aí. Viva uma vida de vitória na presença do Senhor. Voltando amargurada e entristecida, porque com as suas próprias forças querem ganhar a vida, voltando sem resultado, porque agora a brecha se abriu e o destruidor entrou. Mas eu quero dizer para esta amada igreja que está aqui, nós servimos ao Deus que é Senhor da história, e na hora da crise, Deus também está olhando para o seu povo, e lá em Isaías 49 ele diz, pode uma mãe que amamenta se esquecer tanto do seu filho que cria? É impossível. Mas se todavia isso vier a acontecer, eu não me esquecerei de ti. Eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O que é que Deus está dizendo? Aquilo que hoje está caído, aquilo que hoje foi derrubado, eu estou vendo. O que hoje é aflição para você, eu estou vendo. Aquilo que antes era fortaleza na tua vida, mas arruinou, eu estou vendo. E o Deus da restauração me traz aqui para dizer a você que Ele te colocou na crise, mas Ele vai colocar a mão dEle no meio desta crise e vai te levantar com grande glória, com grande poder, com a alegria que só Deus pode te dar. E você vai sair daí grande, firme e forte na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o primeiro ponto é a precipitação na hora da crise. Não podemos ser precipitados, desesperados. Alguns meses atrás o meu menino tinha 1 ano e 5 meses, ele está com 1 ano e 8 meses. Ele caiu, o menino da cidade cai direto, e ele bateu a testa na quina do guarda-roupa. Eu não achei que era um pouco grave, né? Eu disse à minha esposa, apanha ele aí, levanta ele. Quando ela levantou ele, era tanto sangue que o rostinho dele estava ficando coberto de vermelho. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Eu agarrei ele, estava com o cabelo assanhado, na verdade ele nunca fica penteado, né? Eu tento. Estava de short em casa, peguei ele, saí correndo para a calçada e minha esposa, a gente tem uma moto. Colocamos ele na moto, do jeito que a gente estava, chegamos no trauma, meio desorientado, quase sofrendo um acidente. Quando chegamos lá, na triagem apareceu um irmão. Esse não era só irmão, ele era crente na pessoa de Jesus. E eu identifiquei pela profecia, mas primeiramente porque ele não reparou o short. E ele chegou para mim e disse, é só um tempo, isso vai passar.
E aqui eu quero dizer para quem está recebendo essa palavra: é só um tempo e isso vai passar. O pai, ele cuida tanto de nós que o pai fica atrás do menino o tempo todo e o menino cai. E o pai levanta e diz: eu cuido de você. Mas o pai sabe que o menino vai cair de novo. E o pai vive atrás do menino e o menino vai cair de novo. E ele cai e chora de novo. E bate o nariz, e bate a testa, e bate a cabeça. Agora bateu a cabeça de novo, mas não foi nada. E o pai fica o tempo todo atrás: menino, se aquieta. Mas ele é menino, mas o pai está protegendo o tempo todo. Assim é o meu Deus, assim é o teu Deus. Ele sabe que você é bem fraquinho, mas ele nessa noite segura você pela mão e diz: não tenha medo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se alegre em Deus, porque você tem alguém que cuida de você. Agora, não seja precipitado na hora da crise. Não seja precipitado. Segundo ponto, primeiro ponto é no capítulo 1. Segundo ponto, no capítulo 2. O triste retorno. Capítulo 2, versículo 12, o texto diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A Ruth, ela era mulher virtuosa, o texto diz. A fama da atitude nobre dela era tão grande que quando ela chegou na terra de Israel, mais precisamente em Belém, tanto Boaz como todo mundo já estava sabendo que ela era mulher virtuosa. E ele chega e diz: quem é essa moça aí que está apanhando espiga? E os homens dizem: é Ruth, a moabita, que Noemi trouxe de lá. Ah, ela? E ele foi lá e profetizou sobre ela. E disse: que o Senhor te pague, que o Senhor te abençoe. Ele não sabia, mas ele estava profetizando: Deus mandou aqui para dizer que eu sou a tua bênção. Veja o que diz os versículos 15 a 18. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até ao meio dos feixes, onde não pode apanhar. E não sejam rudes com ela. Tire também algumas espigas dos feixes e deixe cair, para que ela as apanhe, e não as repreendam. Através de Boaz, Deus já está fazendo Ruth, que voltou com essa atitude nobre, prosperar. No meio da crise, a atitude agora não precipitada, mas já dentro do prejuízo, de temer ao Deus de Noemi, de vir para a terra do Deus de Israel, está trazendo resultados primeiramente para Ruth. Não sei se você já está entendendo alguma coisa aí. Que quem é da oração é militante. Toda família tem aquele que paga um preço maior, né? Não estou falando no sentido de salvação, porque isso aí é Jesus. Mas toda família tem aquele que ora mais, que se desgasta mais, que se preocupa mais. Lá em casa eu acho que é eu. Aquele que busca mais pela causa da família de Deus, estende a mão sobre a família. Aí Deus vem e diz: vou estender. E vou primeiramente abençoar você, me revelar você, e depois eu vou abençoar todos eles. É isso que Deus está fazendo através dela. Vamos ver o último versículo desse capítulo, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora, depois que ela voltou para ela, e disse o que ele havia feito, Boaz: que ele seja abençoado pelo Deus, Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. O tema fala de salvação. O tema fala de união com Deus que trouxe resultado. E essa união da igreja fará com que se cumpra a palavra de Jesus Cristo, que diz: a igreja é minha, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Quando os ossos secos se juntaram e não estavam ligados, faltavam os tendões. Assim é a igreja quando se junta, mas não se une. Mas quando nós nos unimos na presença de Deus, aí o resultado vem para o corpo todo. O primeiro ponto é: não seja precipitado na crise. O segundo ponto é: o retorno
foi triste. Porém, nesse retorno houve humilhação. Ela foi apanhar espigas. Agora diante do Deus de Israel, porque voltar para a terra representa dizer, estou agora diante do Deus de Israel. Ela foi humilde e foi ganhar a vida agora diante de Deus. As coisas agora vão mudar. Quando nós tomamos uma atitude diante de Deus, Deus começa a trabalhar ao nosso respeito. No contexto do livro de Ageu, o povo diz, não vamos construir o templo do Senhor. Vamos fazer o quê? Vamos construir casa para nós. Vamos rebocar as nossas casas. Aí Deus usa Ageu e diz, é por isso que vocês plantam muito e colhem pouco. Porque querem trabalhar para vocês, mas não querem trabalhar para o Deus Jeová. Quer ver frutificar também no pessoal? Faça para o coletivo. Pregar a palavra de Deus é algo espinhoso, é difícil, mas ninguém vai nos impedir de anunciar que o Deus Todo-Poderoso é Senhor da história e que a palavra não vai mudar. Goste quem gostar e quem não gostar, Jesus não está nem aí, mas a palavra tem que ser pregada. Aí você vê que tem profecia. Boaz profetiza, Noemi profetiza e ela só lá, fazendo a vontade dela. O buscar diante de Deus. Aí começa a acontecer outra coisa, que é a fartura. E quando essa fartura vem pela mão de Boaz, ele diz, fique só aqui. Porque se você for para outra região é perigoso. Não saia para outro lugar. Ele diz logo. Ele será o resgatador e ele nem sabe. Ela será a esposa dele e ela nem sabe. Mas Deus está trabalhando. A palavra-chave é processo. O cristão que não se submete ao processo, aquele imediatista, ele vai desistir. O pregador desiste, o cantor desiste, o pastor desiste, o dirigente desiste, todo mundo desiste. Quando não quer se submeter aos processos de Deus. Deus tem um processo maravilhoso para você, mas não é para te destruir, é para te levantar, é para colocar a tua família de pé, é para te dar uma alegria no meio dessa tristeza, é para mostrar a você que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas e não tem motivo para você buscar resposta em outro lugar. A resposta para você está aqui. De madrugada, eu me lembrei disso agora, interessante. Uns 4 anos atrás, de madrugada, um irmão entrou em contato comigo e disse, irmão Marquinhos, ore por mim agora. Eu digo, tá certo, irmão, eu vou orar. Ele nem disse o que era. Aí eu orei alguns minutos, fiquei esperando, não vou ligar para ele não, vou esperar ele ligar, ele vai dar o resultado. Ele disse, irmão Marquinhos, eu ia fazer uma besteira agora aqui em casa. Ele não me disse o que era. Talvez matar ele, a esposa ou ele mesmo. Eu estou desesperado porque não tenho nada em casa. Tenho 3 meninos pequenos, não tem nada em casa. Certo, e aí, você fez o quê? Peguei minha esposa e fui no terreiro. E fui falar lá com os guias, para ver se saía alguma coisa. Crente da igreja, Assembleia de Deus. E os guias me disseram, junte-se com um amigo fulano de tal e vá assaltar tal banco. E ele disse que quando estava recebendo as orientações, a esposa dele foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em língua. E disse, eu já não te disse que tu não era para vir aqui? Olha o amor de Deus. Deus não nos deixa perecer. Existe uma mão que nos sustenta, uma mão que nos guia, que nos ampara. Aquele que nos escolheu desde o ventre, aquele que molda o nosso caráter e a nossa vida. Aquele que quando vê que a gente vai tropeçar, ele estende logo a mão e não deixa a gente cair. Aquele que olhou para o desanimado Isaías no capítulo 49, que estava dizendo, Israel não quer voltar para a igreja, Deus. Israel não quer se converter. Eu trabalhei inútil e vãmente. Aí Deus disse, Isaías, cala a boca. É pouco que tu seja apenas pregador no meio dos crentes. Também te dei para a luz dos gentios. Então Deus tem sempre algo maior. Por trás de toda a tua história tem algo maior, guardado em Deus, que só se desenrola diante de uma vida de fidelidade. Mas o diabo também é pregador,
E o diabo está dizendo por aí, se formos infiéis, ele permanece fiel, mas não é a você infiel. Ele permanece fiel à palavra dele para disciplinar o infiel. O infiel não precisa de consolo, mas de castigo e disciplina. Mas os entristecidos nesta noite, o Espírito Santo vai consolar e vai derramar um bálsamo sobre a tua vida. Veja que eu estou trazendo um controle da palavra. Nem lá e nem cá, no meio. Então tem surpresa para Ruth. Tem surpresa para você. Vou profetizar para mim, tem surpresa para mim. No tempo de crise, tomaram atitude que não era para tomar, mas Deus está revertendo o quadro. Agora, voltando no prejuízo, estão se humilhando diante de Deus. E o terceiro ponto, que é o terceiro capítulo, a oferta da salvação, o resgate da família. Versículo 9, confira comigo. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu. Nessa hora ela foi se deitar com ele na eira, cobriu os pés do lado dele. Sou Ruth, a sua serva. Estava de noite, ele tinha tomado um pouco mais de vinho. Estenda a sua capa sobre a tua serva, porque o Senhor é um resgatador. O 10 ele diz, que você seja bendita. Olha ele abençoando de novo. Minha filha, você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer. Olha que interessante. A mulher virtuosa podemos interpretar aqui como se fosse o crente virtuoso. A igreja se aproximando do seu Salvador. A igreja se aproximando de Deus. Então ela está dizendo, eu quero ser salva. Eu sou um estrangeiro, mas eu quero ser salva. Quantas salvações, né? O Senhor não nos salva diariamente. De quanta coisa Ele não nos livra diariamente. Em profecia, numa madrugada, para mim, no meu quarto, usando outra pessoa, Deus me disse, eu tenho te dado tantos livramentos. Vou repetir, eu tenho te dado tantos livramentos. E eu só fazia chorar de cabeça baixa. E me lembrando de quase acidente, de quase afogamento, de 7 ameaças de morte. E Deus me livrou de todas elas. Para mim estar aqui sem tamanho algum e dizer, eu sou pequeno, mas o meu Deus, Ele é grande. Então ela está dizendo, eu quero ser crente. Eu quero servir a Deus agora, que você me salve, me proteja. E Ele diz, você foi virtuosa. Tudo que você está desejando vai acontecer. Se você está buscando se humilhar diante de Deus, vai acontecer também o que você deseja. A Bíblia me dá autoridade para dizer isso. O submisso diante da presença de Deus, até o desejo do coração dele mais íntimo, aquele que nem o cônjuge sabe, Deus vai cumprir se você for fiel. Só que sempre surgem alguns empecilhos. Sempre surgem algumas coisas. Tem hora que a gente que transforma num gigante. Nem é gigante, mas a gente transforma. Certa vez Deus falou para mim que o diabo era um ilusionista. Porque ele faz parecer uma situação que não existe como se estivesse acontecendo. E a gente fica aterrorizado. E agora? E agora? Sempre há um empecilho. Alguém querendo nos salvar da igreja para nos levar para o mundo. Mas a Bíblia diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Estamos num período de crise e um período de precipitações. Quantas pessoas você não conhece e deveria fazer uma lista? Olha aqui, se desviou, desistiu, parou, está fraco, está entristecido. Mas o Deus que envia os Ezequiéis, Ele está vivo. Os homens e as mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, estão aí para dizer, ossos secos, ouçam a palavra, mas é a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu vou soprar e vai vir um avivamento aí tão forte, que o meu exército vai ficar de pé. Porque o nosso Deus é Senhor da igreja e Senhor da história.
Versículo 18 do capítulo 3. Opa, já estou no livro errado aqui. Então Noemi disse: espere, minha filha. Olha a palavra. Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Lendo esse tipo de texto, eu sempre sou levado a Isaías. Em Isaías 49, 24 ou 25, se não me engano. Deus diz: eu pleitearei a tua causa. Vou repetir. Eu pleitearei a tua causa e tirarei a presa da boca do leão. Olha a linguagem que Deus usa. Aí o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, cuidado no período da crise, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, querendo ser um leão, ele está procurando os fracos, aquele gnuzinho, filhote, doente que fica atrás, aquele bichinho que não quer ficar no meio da comunhão. O leão está procurando esses, os enfraquecidos, aqueles que não querem orar, aqueles que têm a Bíblia apenas como um amuleto evangélico e não meditam, mas ficam tirando versículo. Para de tirar versículo, nada no Espírito de Deus, e Deus vai te fortalecer, e nada vai te derrubar, nada vai te alcançar, porque existe um Deus que é todo poderoso. É Ele quem faz a promessa, é Ele quem protege na crise, e é Ele quem cumpre a promessa. A salvação foi ofertada, mas ela tinha que fazer, sabe o quê? Esperar. Eu estou falando de salvação, estou falando de promessa, estou falando de um monte de coisa. Ela tinha que esperar. Espere, minha filha. Dá até para sentir no Noemi dizendo, com a paciência dela. Espere, minha filha. O que é que uma amargurada, que era agradável, não tem experiência hoje para te ensinar? Espere, minha filha. Quantas pessoas não estão ansiosas, com medo do futuro e do amanhã? Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que quando eu chegar em casa ainda tem álcool? Mas eu preciso finalizar. E o quarto e último ponto fala sobre a eficácia dessa salvação. Tudo o que aconteceu na vida de Ruth e de Noemi, é claro que Deus permitiu, mas essa não era a vontade de Deus. E todas as vezes que se levanta um empecilho tentando atrapalhar o projeto de Deus, guarde isso que é entendimento bíblico. Aqueles ou espíritos ou até pessoas que tentam entulhar os projetos de Deus, elas perderão as forças diante daqueles que andam no Espírito. Gênesis capítulo 26. Isaac está tão rico que os filisteus de Gerar dizem: vai-se embora daqui. A tua família só vive enriquecendo e saindo dos lugares, vai embora. Aí Isaac sai calado e ele vai para o deserto. Ele acha o poço do seu pai e começa a cavar. Encontra água. Os filisteus saem de Gerar, vêm para o primeiro poço e diz: sai daí, esse poço é nosso. Isaac, calado, sai do primeiro poço, vai para o segundo poço. Os filisteus saem do primeiro poço, vão para o segundo e: opa, esse poço é nosso. Para que está desentulhando? Isaac, calado, sai do segundo, vai para o terceiro. Aí no terceiro, processo. Depois de todo o processo, os inimigos se cansaram tanto com a perseverança de Isaac que eles não apareceram no terceiro poço. E quando ele achou as águas, ele diz: eram águas vivas. E aqui eu quero profetizar da palavra de Deus. E aqui nós achamos lugares largos. Deus nos deu largura. Nós perseveramos em desentulhar aquilo que estava entulhado. Nós perseveramos em cavar na presença de Deus. Nós não queremos resolver com a nossa própria língua. Assim como Jesus, ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Como ovelha muda, iremos permanecer na presença de Deus. Iremos dizer: Deus, peleja por mim, porque eu não sei fazer. E eu quero dizer, no nome de Jesus, é Deus quem vai fazer. E Deus vai enlarguecer essa história aí, e você vai dizer com alto e bom som, com alegria no coração: Deus me deu vitória. Será que você crê na vitória de Deus? Eu creio na vitória de Deus. Tanto é que Deus me dá vitória hoje. Deus está dando vitória hoje a alguns corações entristecidos,
Mas Deus também está decretando a vitória para quem ainda está no processo. Se você despreza o processo, você está dizendo: eu não quero crescer, eu só quero uma benção. Então, se você quer uma benção, parabéns, tá bom demais. Mas se você quer crescer moralmente e espiritualmente, fica aí no processo. Você não vai cair, você não vai se desviar. O Satanás não vai entrar na tua família e fazer o que ele quer fazer. Porque maior do que os teus pensamentos são os pensamentos de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é os pensamentos de Deus maiores do que os nossos pensamentos. E o maligno inimigo da igreja, ele está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. E nós iremos triunfar. E houve uma profecia tão grande aqui. Boaz conseguiu comprar. Ele foi inteligente demais. Boaz significa rapidez. Ele foi ligeiro demais. Ele disse ao outro resgatador: é tu que tem que comprar a terra lá. Agora tu tem que tomar por mulher Ruth, Moabita. Eu quero não. Moabita eu não quero não. Ou seja, na minha igreja não entra esse tipo de gente não. Aí Boaz diz: após na minha entra. Eu vou resgatar a terra e ela vai ser a minha esposa. Sabe qual foi o resultado de toda essa crise? Deus providenciou um renovo. Glória a Deus por isso. Pensei que você ia dizer um aleluia. Eu ouvi um irmão que disse um aleluia. Olha só, no meio da crise, Deus providenciou um renovo. E Boaz se casou com Ruth e nasceu um rapaz chamado Obed. E Obed significa aquele que serve ou aquele que adora. Eita glória. E eu finalizo profetizando para quem crê. Se a tua situação aparentemente é de morte, a Bíblia Sagrada está me autorizando para dizer: o que vai frutificar diante de tudo isso, o que vai ser gerado no meio de tudo isso, é servo, é adorador, é crente fiel, é pessoas decidindo: eu vou voltar para a igreja. É gente dizendo: Deus me curou do corona. É Deus dizendo: a porta de emprego foi aberta. O rebento e o renovo de Deus está aparecendo aí para você. Aquele que recebeu e aquele que creu no meio dessa crise, recebe a graça do Espírito Santo, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos cantar? Para que a igreja? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Nosso querido presbítero Marco Antônio, irmãos, que nos trouxe a palavra de Deus, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Deus bendito e santo, te rendemos graças por esta oportunidade que nos concedeste de aqui estar esta noite, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia com que nos conduziste até esse templo. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui, Senhor, ofereceu a ti canções, louvores. Teu servo que nos ministrou a tua palavra. Nos ajude, Senhor, para que possamos viver de fé em fé, de glória em glória, superando as dificuldades, os obstáculos, sempre confiando em ti, que és o nosso grande provedor. Despede o teu povo em paz aos seus lares, guarda-nos de todo mal, dá-nos uma noite de descanso tranquila e volta, Senhor, a nos congregar amanhã à noite,
para o estudo dos líderes da escola dominical desse nosso setor. Abençoa todos os teus filhos que aqui estarão congregados amanhã para estudar a lição bíblica. E no domingo pela manhã, congrega todo o teu povo, toda a tua igreja, para estudarmos a tua santa palavra. Essas coisas te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre, todos dizem...